professor, porque se ela for, se a gente começar a discutir guerra nuclear, acaba o mundo. Eu concordo plenamente. A hipótese de conflito nuclear, ela é praticamente zero, porque isso aí implica em autodestruição mútua. Alguns países têm milhares de artefatos nucleares. E, na verdade, um artefato, o estrago já é muito grande. Um número baixo de artefatos é suficiente, por exemplo, para destruir os Estados Unidos. E ontem mesmo, um repórter fez uma pergunta ao Joe Biden sobre a hipótese de conflito nuclear. Existe essa hipótese? A resposta foi simples: não. Por quê? Autodestruição mútua. Isso não vai ocorrer. Então, é preferível ir no combate convencional. Agora nós temos uma nova modalidade de guerra, é chamada de guerra híbrida. E essa guerra, ela não começou com o primeiro tiro, mas ela começou antes, com ataques cibernéticos, desinformação, e são técnicas adequadas a esse tipo de guerra psicológica. Então, a hipótese nuclear pode ser afastada. Mesmo as tropas russas passando muito próximo das centrais nucleares, não vão mexer no que tange a, por exemplo, explosão de usina nuclear. Isso aí podem esquecer. O mundo, no meu modo de entender, tem uma segurança nesse ponto. E o Putin sabe disso melhor que todo mundo. É um cara que se originou no meio de militares, fazia parte da KGB. Ele tem conhecimento disso muito mais que todos nós. Né? Por mais psicopata que ele seja, e covarde, porque essa agressão à Ucrânia é uma agressão covarde, é um povo irmão que até outro dia fazia parte. Cronologicamente é muito pouco tempo em termos de mundo. Até outro dia a Ucrânia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. 1991. São irmãos. Então, foi ali, é outro dia. Agora, mesmo a guerra convencional ou a guerra híbrida, ela já vai causar problemas ao mundo terríveis. O senhor concorda com isso ou não? Eu concordo perfeitamente, porque inicialmente essa guerra, a justificativa, era estratégica em termos do porto de Sevastopol, que foi conquistado na Crimeia em 2014. Então, conquistando esse novo território, o que acontece para a Rússia? Ela tem uma parte territorial que garante uma maior integridade do porto de Sevastopol, porque o porto de Sevastopol é o único porto em água quente que a Rússia possui. E isso aí significa também acesso direto ao Atlântico. Então, inicialmente, tinha um cunho estratégico, mas agora, com as restrições, tanto na logística de transporte, quanto na parte econômica, a Rússia ela está ficando acuada. Então, isso aí pode ter mais de um significado, né? Perda da guerra, ou ela vai agir mais rapidamente de modo a atacar, digamos, serviços de inteligência, unidades de operações especiais, em busca de cessar a desinformação do outro lado. Então, isso também tem uma outra vertente, porque a Rússia, com restrição, por exemplo, ela tem reservas em outros países, né? E aplica, por exemplo, em títulos de outros países, dívida soberana. Então, na hora que esses títulos não são honrados, entre aspas, nós temos um calote temporário em nível mundial. E isso aí pode gerar uma instabilidade econômica, similar à crise de 2008. Consequência, podemos ter uma nova ordem mundial. Então, há 2 anos atrás, se dizia da nova ordem mundial. E agora, como a Rússia entrou como um player muito forte, nós podemos ter uma nova ordem mundial.
problema. A chance não é tão alta, porque isso aí implica em uma tecnologia muito pesada por detrás, né? Hoje nós temos vários ataques cibernéticos, isso aí já é característico da guerra híbrida. Mas, por exemplo, a Rússia pode juntar com a China e desenvolverem um novo meio de pagamento baseado em cripto. E como que é a conferência da criptomoeda? Através da rede blockchain. Então, as operações deixam de ser centralizadas, por exemplo, nos bancos, nos grandes bancos, e passam a ter a validação, a validade distribuída. Essa daí é uma hipótese e muda muito a nossa visão de mundo, né? Então, essa guerra, ela tem consequências isso tudo está sendo rastreado já, né? Esse então, dinheiro já está sendo rastreado imprevisíveis. pelos americanos, pelos franceses, ingleses. Isso tudo está sendo rastreado já. Que eles estão sufocando totalmente também, a Rússia. Como? Desculpe. Estão sufocando completamente a Rússia. Era a próxima pergunta, eu vou esperar o senhor terminar o raciocínio. E agora nós temos um outro aspecto que deve ser levado em consideração, que a Rússia, ela fornece um percentual muito elevado da energia necessária à atividade humana na Europa. Há alguns anos atrás, basicamente isso começou com Gerhard Schröder e depois continuou com a Angela Merkel. As usinas nucleares, alemãs, elas foram desativadas, não foram descomissionadas. Descomissionadas significa desligar a usina e desmontar. Tá? Não, elas estão, entre aspas, em stand-by. E houve uma troca da matriz energética, basicamente europeia, em função da agenda verde. E a dependência de energia externa aumentou muito. Então, a Rússia, ela tem um trunfo na mão. E lá na Europa, hoje é inverno. Então, caso ocorra um corte no fornecimento, por exemplo, em gás e petróleo, né? E petróleo, isso é complicadíssimo. Agora, professor, nós tivemos na a Segunda Grande Guerra Mundial, quando o Hitler viu que tinha perdido a guerra, ele ordenou a famosa Operação Nero. Ele mandou colocar a fogo, basicamente destruir a Alemanha. Enquanto os soviéticos na época avançavam de um lado e os aliados do outro, né, os soviéticos chegaram primeiro, era a política da terra arrasada. Por exército que está invadindo, não tem alimento, não tem absolutamente nada. Né? No caso da Rússia perder a guerra, no caso da Rússia ser estrangulada, como está sendo agora, e o efeito é claro já. Lá em Moscou, por exemplo, o sujeito não entra no metrô, a não ser se pagar em dinheiro vivo. Os metrôs estão completamente lotados e já começa a haver desabastecimento e tal. Um gigante como esse, acuado, na época do Hitler, ele não tinha, o máximo que ele tinha era um V2 que chegava lá em Londres ou coisa parecida, feita pelo Von Braun e o time dele, que depois desenvolveram os foguetes da classe Gemini e Apollo, que chegaram até a Lua. O primeiro a orbitar a Terra foi um cientista alemão, se você não sabe, que desenvolveu as V2 que atacaram países e quase que o Hitler desenvolve a bomba atômica. Se ele desenvolve a bomba atômica, ele ia ter uma ou duas. Ele teria uma ou duas bombas atômicas, ele iria disparar, porque ele era bem psicopata e não havia risco de destruição do mundo, que as armas eram limitadas. Nós estamos falando em milhares de ogivas nucleares, estamos falando em milhares de armamento nuclear, e o professor disse que uma parte desse armamento pequena já pode destruir um país como os Estados Unidos, e vice-versa, dos dois lados. Agora, que ele pensava que fosse ter. É por isso que ele já começou a usar armas mais pesadas. Dizem até que usou uma tal de bomba termobárica, que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas diz que é terrível, e foge dos tratados que existem aí. Um tratado, nem a Ucrânia nem a Rússia participam desse tratado, mas diz que é uma bomba desumana, qualquer bomba é desumana, mas essa é terrível. Não é armamento nuclear, mas é terrível. E parece que ele já usou na Ucrânia. A tendência é que ele acelere o uso desse material bélico mais pesado, convencional, mas destrutivo pra caramba? Bem, se analisarmos friamente, existe essa tendência. Por quê?
a rede de supply chain, a rede de suprimentos, os soldados, eles devem ser alimentados, eles devem tomar água. Então, o ambiente é extremamente hostil. Então, quanto mais tempo você fica no ambiente hostil, o moral começa a ser afetado. Então, a velocidade é fundamental nesse ponto. E também, a Rússia ela vai ampliar o ataque às instalações sensíveis. Então, instalação sensível já entra serviço de segurança, operações especiais, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Se bem que a rodovia ela necessita, porque tem que ter deslocamento de tropa, né? O símbolo nacional, aquele Antonov Mia, que quer dizer sonho, né? Dream, AN-225, ele foi destruído. Então, um símbolo da Ucrânia para o mundo foi destruído. Então, a destruição dos símbolos nacionais também entra na parte da guerra psicológica. Agora, um ponto que se ela tomar, o país fica numa situação extremamente delicada, são as instalações de energia. Só que a tomada das instalações de energia, como lá é inverno, implica em morte da população. Então a classificação aí já muda, já passa a ser genocídio. Você sabe que, o senhor sabe que eu vi um ucraniano falando, acho que foi para a BBC de Londres. Ele disse o seguinte, antes da invasão, ele falou assim, eu não sei porque que esse cara vai invadir a gente. Se ele cortar o petróleo e o gás, nós vamos ser obrigados a nos entregar. Nós vamos morrer aqui. Tá? Era uma tendência lógica. É que essa guerra, como o senhor disse, já estava sendo pensada há muito tempo. Ele foi melhorando o armamento que ele tinha, se tornou muito superior ao armamento do Ocidente. Esse míssil hipersônico foi anunciado há pouquíssimo tempo, com a velocidade 6 vezes do som. A Ucrânia caiu num engodo terrível de entregar o seu armamento nuclear, que se tivesse parte desse armamento nuclear, que era o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, jamais seria invadida. Mas ela acreditou que poderia entregar o armamento nuclear e que não seria invadida pela Rússia, os Estados Unidos iriam defender, ou a OTAN iria defender se fosse invadido. Acho que era mais ou menos isso. Né? Isso. Agora, o senhor acredita que... pode dizer? Pois não, pode continuar. Desculpe a interrupção. Não, primeiro, de uma forma pragmática, recuo parece que é impossível da cabeça do Putin. É impossível ele recuar. O cessar-fogo, acho que ele só vai parar de evoluir nas conquistas se ele conseguir o que ele quer. Se ele não conseguir o que ele quer, ele vai continuar atacando. A tendência, então, é para que essa guerra continue, mas só tem um final, né? Não tem outro final que não seja vitória da Rússia, a não ser intervenção por parte de equipamentos de outros países ali. Que é a vitória. Mas, assim, nós devemos observar que lá atrás o Putin lançou o GLONASS, que é um sistema de georreferenciamento independente, porque na Guerra do Golfo, os Estados Unidos eles cortaram o sinal de GPS para uso civil. Né? Então, esse preparativo já vem de longa data. A bomba que está sendo muito questionada é a bomba de fragmentação. Porque ela explode e lança objetos, né, que aumentam o poder dessa explosão. Né? Então, o Putin, ele entrou, na verdade, em um caminho sem volta. Talvez a solução final seja a diplomacia. E na hora que ele estrangular toda a rede de suprimentos, né, da Ucrânia, talvez ocorra a rendição. Bom, espero que essa guerra seja finalizada rapidamente. É o que todos nós esperamos. Professor, muito obrigado. Foram explicações de uma maneira simples que todo mundo entendeu. Abraço grande e um ótimo dia ao senhor. Igualmente extensivo aí a todos. Muito obrigado. Abraço grande.